Pessoal, boa noite a todos aí. Obrigado por participarem, né? E, de certa forma, né, dedicar um tempo para a gente discutir sobre um tema bem legal, né? A gente, tanto eu como o Russo, compartilhar com vocês um pouco aí da nossa experiência, atuação aí em grandes empresas e bastante resultados alcançados, né, Russo? Deixa eu aproveitar para me apresentar para vocês, depois a gente cai aqui, né, na prática, no conteúdo que é o objetivo de hoje. Só reforçando aqui, pessoal, antes de me apresentar, Princípio, a proteção ideia solar é falar dermatológica. sobre iniciando com o Kanban. Como que a gente inicia com o Kanban? Independente se a gente está atuando em tecnologia, RH, finanças, contábil, serviço de contratações, né? Recrutamento e seleção, né? A gente tem alguns cases interessantes fora até de tech. E como que a gente inicia, como que a gente sai dali, né, de uma gestão do trabalho, né, de uma forma ali desestruturada e às vezes trabalhando bastante, né, com muita sobrecarga, mas às vezes de forma inconsciente, sem ter essa gestão, sem ter indicadores e sem promover essas melhorias com base nisso. Como que a gente começa, né? Tem muita coisa que dá para fazer, mas a gente começa fazendo tudo, a gente começa pequeno. Isso que a gente vai falar um pouco hoje com vocês. E antes, deixa eu me apresentar, pessoal. Tô na estrada aí já tem 15 para 20 anos, né? Sempre trabalhando aí com times de tecnologia, projetos, projetos tradicionais, né? Empresas ali mais startup, empresas também mais tradicionais. E vivenciando bastante aí agilidade, Kanban, alguns anos aí praticando, experimentando Kanban, desde a nível de time, como serviços mais complexos. E sempre estudando, pessoal, não só Kanban, mas como Safe, Scrum, outras abordagens, né, que se complementam, né? Que no dia a dia ali vão fazer a diferença, né? Quando a gente está aplicando no contexto das empresas. Chamar o Russo aí para se apresentar, Russo, fica à vontade. Boa noite, pessoal. Para quem não conhece, sou o Russo, ou Ti, muitos me chamam de Ti ou Russo, fiquem à vontade para me chamar como preferirem. Estou há mais de 20 anos aí trabalhando com tecnologia, e nos últimos anos, né, principalmente nos últimos 6 ou 8 anos, tenho especializado em modelos de gestão que lidam com o trabalho do conhecimento, né, que lidam com o trabalho mental. E aqui, com o método Kanban, hoje eu utilizo sei lá, 70, 80% dos métodos de gestão do trabalho, eu me inspiro aqui no método Kanban para utilizar. Então, além de estudar, treinar, a gente pratica muito aqui, eu e Paulo, no dia a dia. Meu LinkedIn está ali. Atualmente, eu sou um dos líderes de agilidade aqui do Grupo Boticário, onde a gente tem feito um trabalho muito interessante aqui de Kanban e KMM em escala. Vai ser um prazer estar com vocês aqui essa noite. Ô, pessoal, aproveitando a oportunidade, né, convido vocês aí para abrir a câmera. É, Vou propor para vocês agora uma dinâmica, antes da gente falar o que que é Kanban, né, para a gente vivenciar, experimentar aqui uma simulação. E a partir dessa simulação, a gente trazer mais perguntas e insights aí Legal. sobre o tema. Paulinho, Paulinho, sei que a gente não combinou, mas temos aqui, contando conosco, 21 pessoas nesse momento. Pessoal, coloca aqui no chat aqui para o Paulo ter uma noção, né, da experiência de vocês aqui com o Kanban. Coloca aqui numa escala de 1 a 5, cada um de vocês, qual o conhecimento, né? Quanto vocês acham que conhecem do método Kanban hoje? Legal, Boa, boa. pessoal. 1, 2, 3, tem pessoas com 8, 4. Muito bom, muito bom. Legal. Então, vocês estão aqui no webinar correto aqui para a gente conseguir aumentar esse número aí, né, Paulinho? Vamos ver se o pessoal aqui, no final da noite, aumenta pelo menos um degrau aí dos números que trouxeram. E a pergunta que eu fiz para você foi sobre conhecimento. E sobre prática, repetindo a mesma pergunta, quanto vocês já praticaram
daquilo que conhece do método Kanban de 1 a 5. Porque às vezes a gente conhece e não consegue, né? Não tem um ambiente ali para praticar. Legal, Juliana, Andréia, Sila. Muito bom, muito bom. Legal, obrigado, pessoal, por reagirem aqui, que a gente vai entendendo, né, Paulo, como é que está o público aqui conosco, até para a gente direcionar um pouco do que a gente vai fazer. Boa, Bora lá pessoal. praticar, então? Então, eu vou mostrar para vocês, eu vou abrir a tela aqui, passar o link e vou mostrar para vocês qual que é a proposta. Deixa eu jogar para cá. A proposta, pessoal, vou passar já o link para vocês. Veja se todos conseguem acessar. E qual que é a missão aqui hoje, pessoal? Vamos criar uma conta. Vou dar opções para vocês. Ah, estou no celular, Paulo, não consigo, né, simular, praticar com você. Eu vou fazer aqui uma simulação guiada. Quem tiver a oportunidade, pessoal, de acessar o link, criar uma conta simples aqui, né, usuário, né, e-mail, né, lembra de usuário aqui, ele costuma validar se tem usuário repetido, então crie um usuário aqui com um nome um pouquinho maior. Mas quem tiver a oportunidade de praticar e simular, fica esse aprendizado também para replicar, né? Amanhã estou em contexto de um time, em um contexto de uma organização, eu quero aplicar com demais aqui pessoas, vocês vão estar aptos a fazer isso também. Pessoal, conseguiram acessar? O objetivo é criar uma conta aqui, né? A minha já estava criada aqui, ó, com a senha. Consegui Então, criar. só lembrem aí Boa. de criar a conta, ver se está tudo validado. E depois tela de login, pessoal, tela de login. Preciso aí de alguns voluntários, pessoal. Coloquem aí no chat quem vai acompanhar a simulação aí, fazendo também o link. Bom, André, costuma dar validação no browser, mas esse game a gente roda sempre. É um game da comunidade e muitos trainers rodam esse game também. Muitas pessoas utilizam, tá? Nunca tivemos problemas com ele, não, tá? Mas também não posso garantir aqui, né? Mas é um game que a gente não tem tido problema com ele, não. Às vezes algumas validações aí, principalmente VPN, pode ser que pegue alguma coisa. Então, vamos lá, pessoal. Qual que é a missão? Vamos iniciar um novo game. Vou pedir para vocês selecionarem aqui para ficar mais fácil, pessoal. Se quiserem colocar aqui, clicar no botão direito e traduzir para o português, ele vai traduzir tudo que está no browser, tá, pessoal? Então, clicar com o botão direito, traduzir para o português, vai facilitar aí para vocês. Vamos para o jogo padrão, tá? A primeira opção. A tela que vocês vão cair é exatamente essa. Vou traduzir aqui de novo e ele já vai ficar com essa tradução automática agora para o restante do game. Conseguiram, pessoal? Cair nessa tela? Sim. Sinalizem aí no chat, pessoal, ok? Aqui foi. Boa, pessoal. Quem não estiver simulando, não tem problema. Vamos acompanhar aqui a minha simulação. Então, imaginem, pessoal, que nós estamos gerenciando um trabalho de uma empresa aí que tem um produto de software e esse produto é baseado, né, à venda em assinaturas. Eu já acabei de assumir um desafio, exemplo aqui, né? Vou assumir esse time que tem esse produto. E preciso dar sequência aí, já começa o jogo no dia 9. Então já tem trabalho em andamento e eu preciso dar continuidade nesse trabalho. Quando eu abrir o board, vai aparecer ali trabalho em andamento. E conforme eu vou concluindo, conseguindo finalizar ali as demandas, que são os cards que estão ali nesse board, a gente vai fazer a entrega e cada entrega ela vai ativar ali assinantes e vai gerar receita. Então, o objetivo aqui gerar receita, trazer novos assinantes com cada entrega que eu faço. Cada nova entrega gera uma receita, vai estar no card, e a cada dia que passa, esse assinante continua rentabilizando. Começamos no dia 9, vamos até o dia 35. A gente não deve chegar ao final aqui hoje nessa dinâmica, mas fica o convite para vocês continuarem em casa. E vou mostrar alguns detalhes. A gente tem alguns itens aqui que são, vou mostrar aqui dentro do game. Alguns itens, pessoal, tá aqui, ó, história padrão. São itens normais, standard. Ou seja,
Podemos priorizá-los, eles não são urgentes, nem tem uma data fixa ali de vencimento, e eles vão gerar essa receita aqui, ó, 110, 120, 110. Temos também algumas datas fixas, ó. Preciso entregar aqui dia 25, esse dia 15. E temos alguns itens aqui que são chamados intangíveis, pessoal. Exemplo aqui, atualização de banco de dados, documentar o código, refatorar o sistema. Esses itens não geram ali um valor financeiro agregado. E aí vem o questionamento, né? Por que priorizá-los, né? Será que eu preciso fazer ou não? A gente vai descobrir no final. Tem uma raia aqui, pessoal, que chama expedite, ou seja, itens que podem cair aqui e precisam ser tratados com urgência. Esses itens urgentes, ou eles vão trazer um valor econômico muito alto, ou seja, se eu preciso parar algo que eu estou fazendo para olhar para ele, ele precisa me trazer um retorno alto, ou ele precisa ter um impacto alto negativo também. Então, ele me traz uma oportunidade, que eu preciso considerá-lo como urgente, ou ele vai me trazer, tanto positivo como negativo, um impacto muito alto, à medida que eu não trato esse item com urgência. Data fixa está ali a data. Pessoal, temos aqui em cima alguns jogadores, alguns avatares aqui, ó. Os verdes. Então, é como se eu tivesse aqui nesse time 7 pessoas trabalhando. São os integrantes desse time. Esses 3 verdes, eles são especialistas em testes. A corzinha verde está aqui no teste. Os 2 azuis são especialistas em desenvolvimento. E os vermelhos em análise. Eles podem atuar aqui. Um vermelho pode atuar num card que está em fase de teste? Pode. Embora o desempenho, quando é especialista, se eu trouxer uma pessoa, um avatar verde aqui, um recurso verde, para atuar na etapa de teste, o desempenho dele vai ser maior, porque ele é especialista nessa disciplina. Então, na hora de fazer as escolhas de alocação aqui, quem vai trabalhar em quê, é importante observar isso. Se eu adicionar um desenvolvedor para fazer análise, ele faz, mas o desempenho vai ser menor do que um especialista em análise. Pessoal, movimentação é basicamente isso, tá? Arrastar e movimentar para cima do card. Temos algumas etapas macro, tá? Itens aqui que estão prontos para iniciar o trabalho, e aí começa a contar o comprometimento aqui, ó, 4 dias de idade, 3 dias, e aqui não, aqui ainda não está contando o tempo, é um backlog. Itens que estão em análise, que estão em desenvolvimento, em testes. E reparem que eu tenho em andamento e feito, em andamento e feito. Eu não consigo associar um trabalhador a algo que já está feito. É um trabalho que já está realizado, ou seja, eu preciso movimentar esse trabalho para desenvolvimento. Um último detalhe, para movimentar ele para uma etapa de execução onde eu possa alocar uma pessoa, eu preciso respeitar esses limites que estão aqui em cima. Tem um limite de 3 para teste, 5 para desenvolvimento, contando em andamento e feito, e 3 para análise. Ou seja, aqui o meu limite já está esgotado de trabalho em andamento. Em desenvolvimento também tem 5 itens, a mesma coisa em análise. Então, se eu tentar mover algo para cá, o limite de WIP foi atingido. A mesma coisa para cá, o limite de WIP foi atingido. Até aí, claro para todo mundo, pessoal? Quem está simulando comigo aí, né? Fazendo a sua simulação, conseguiu acompanhar? Boa, Boa. pessoal. Se quiserem abrir o microfone, câmera, fica à vontade também, tá? É Sim. importante a gente ir conversando aqui durante a dinâmica. Isso aí, pessoal. Então, isso aí que o Paulinho está trazendo aqui hoje é um Kanban game, né? Existem vários Kanban games aí no mercado, até mesmo físico, né? Para a gente poder jogar no mundo físico, que simula um projeto, um time, né? Uma squad, o nome que vocês quiserem dar, que já inicia ali no dia 9, né? Com várias decisões a serem tomadas. Então, fiquem à vontade, pessoal, para interagir aqui, conversar com a gente, dúvida, tá bom? Porque aqui é um exercício, né? A gente brinca, né, Paulinho? Que é um game da vida real, né? É um Exato. game, mas ele simula um dia a dia nosso que a gente vive aqui na gestão do trabalho, do conhecimento, né? Então, parece bem real o que acontece ali. E o que acontece aqui, pessoal, é o que está no dia a dia. E quando as pessoas, né, a gente costuma aplicar esse game em alguns casos, cenários aqui reais, as pessoas começam a tomar consciência de algo, de de algo, algumas de coisas algo.
no dia a dia ali, às vezes não é negligenciado, ou as pessoas não dão ali o valor para alguns pontos. E aqui a gente começa a trazer consciência para isso e vamos começar a experimentar agora, pessoal. Exatamente. Eu não vou me preocupar nesse momento, pessoal, de fazer a melhor escolha, ficar analisando aqui o item a item. E qual que é o objetivo final? Quando, à medida que eu for avançando os dias aqui, ó, dia 9, eu não tenho nada, eu não fiz entrega nenhuma, não tem nada implantado. À medida que eu vou entregando, eu vou gerando esse valor financeiro. Então, no final das contas, eu preciso fazer as melhores escolhas, alocar as pessoas ali da melhor forma possível e ficar atento a itens ali intangíveis, data fixa, itens urgentes. Então, esse é o exercício, é o que acontece na prática no dia a dia de todo mundo. Então, simulando aqui, pessoal, deixa eu movimentar aqui, adicionar essa pessoa em desenvolvimento. Um outro ponto importante, antes de iniciar um trabalho, eu tenho aqui atividades que precisam ser feitas vermelhas aqui em cima, são as atividades de análise. Então, os quadradinhos vermelhos aqui é o esforço de análise que eu preciso fazer. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Ó, tem um esforço aqui de itens que eu preciso fazer em fase de análise. Quando eu estou em desenvolvimento, eu já entreguei esses itens de análise e agora eu estou no esforço de desenvolvimento, que são os quadradinhos azuis. Imagine que isso são tarefas ali que o desenvolvedor tem que fazer. Ele vai atuar nessas tarefas. Quando eu vou para teste, eu tenho aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Eu tenho 6 tarefas que precisam ser concluídas de teste. Então, isso é entregue em cada uma das etapas. Quando eu termino todas, eu consigo finalizar um item de trabalho. Então, vou alocar as pessoas e não precisam seguir aí, quem está simulando, seguir a mesma alocação que eu estou fazendo. É até legal que sigam diferente, que pensem diferente para a gente conversar depois. Ou, mais de forma aleatória aqui, alocar as pessoas em algo, um trabalho que já está iniciado, né? Já está em teste. Desenvolvimento, a mesma coisa. Uma vez que eu aloquei todas as pessoas nos itens de trabalho, eu posso começar a trabalhar. Todos estão aí, que estão simulando, estão no mesmo cenário aqui. Então, vou simular. Ó, ele já fez um esforço aqui, ó, tá entregando as tasks, as atividades aqui de teste. Tá? Depois ele vem aqui para desenvolvimento e análise. Ou seja, consegui fazer uma entrega, 2 entregas. Então, no primeiro dia de jogo, fiz as minhas 2 entregas e eu vou receber a renda todos os dias das histórias que foram publicadas. Ou seja, para cada dia, eu vou continuar recebendo R$ 110 por dia, 120 por dia, porque eu já entreguei. E ele está me lembrando, né? Eu tenho data fixa para entregar. Tem 2 nesse board, uma do dia 15 e uma de dia 25. Se eu não entregar, eu vou pagar 20% por dia de atraso. Apareceu isso para vocês também? Então, beleza, tá aqui do dia 15. Se eu não entregar, eu vou pagar 20% por cada dia de atraso. Então, vou continuar simulando, pessoal. Vou puxar mais um item para cá. Reparem que ao puxar mais 2 itens para cá, eu consigo, se eu quiser, trazer mais itens para andamento. Beleza? Limite de WIP é 5. E consigo associar as pessoas aqui para trabalhar. Então, pessoal, perceba que é como se fosse ali a daily, né? O Paulo ali está começando, fazendo uma analogia com a vida real. O time, antes de começar a trabalhar, olha para o trabalho, né? Olha para o board e escolhe aquilo que vai fazer no dia, né? Aí clica em começar a trabalhar, que vai haver o trabalho ali, né, Paulo? Quase que é automático, pessoal, né? Eu olhei para cá, falei, opa, já tem itens que estão ali mais avançados, né? Vou associar as pessoas aqui para tentar finalizar. Mas reparem que eu fiz um movimento aqui, talvez não foi o melhor. Puxei 2 itens de trabalho para desenvolvimento, mas eu não tenho capacidade para começar a trabalhar neles. Eu tenho 2 desenvolvedores que já estavam atuando em 2 demandas e puxei mais 2. Será que eu precisava puxar esses 2? E geralmente no dia a dia, o que que a gente faz, né? A gente paralisa muita coisa e a gente deixa esse item parado. Mas vamos ver o efeito disso, né?
Então, a mesma coisa, tem três aqui, eu vou puxar mais um de propósito, dia 15. Eu puxei e não tem ninguém para alocar ali. Vou começar o trabalho. Consegui fazer duas entregas. E aí, simulando a realidade, um dos meus testadores, eu tinha três, quebrou a perna e entrou de licença médica. Ou seja, a minha capacidade agora, né, de três pessoas, agora eu tenho dois. Eu vou continuar alocando. Fiz mais duas entregas, pessoal. Reparem que eu já estou aqui com um valor financeiro já atingido de 700. Se eu olhar aqui, meu resultado financeiro está aqui, ó. Meu tempo de ciclo, meu resultado financeiro está aqui, ó. Aqui eu tinha 230, já fui para 700 com as minhas entregas. Gráficozinho aqui, pessoal, de gráfico financeiro, é o do meio. Então, à medida que o tempo do dia 9 eu tinha 230, no dia 10, 700. Então, a gente acompanha a evolução aqui do valor atingido. Então, vou priorizar, vou rodar mais umas 3, 4 rodadas aqui e a gente entra na discussão depois, pessoal. Alguma dúvida? Vocês estão conseguindo acompanhar? Eu queria só te fazer uma pergunta um pouco Tá. mais prática, assim. Você comentou ali que puxou dois cards para o em andamento, né? E não tinha desenvolvedor, né, para atuar, não tinha braço. E Sim. aí, nesse caso, num cenário real, é porque eu tenho uma vivência e aí eu queria saber como que vocês fariam, né? É, que às vezes a galera puxa o card e aí não consegue atuar em dois, né? E aí, pelo menos aqui onde eu trabalho, a gente trabalha com Gira, a gente configurou para não voltar o card. E, e aí, o que a gente costuma o que eu costumo orientar o pessoal, e aí eu queria saber a opinião de vocês, é normalmente a gente pede para bloquear o card errado que puxou para sinalizar que não está trabalhando nas duas, né? O card está bloqueado porque não tem como você trabalhar nas duas. Vocês têm alguma boa prática que faria nesse caso, em que puxou, ou no caso de vocês, há essa possibilidade de voltar ao card? Como que vocês trabalham nesse caso? Boa, Luana. No caso de voltar, assim, é muito combinado ali do time, do contexto, tá? Os acordos ali, as políticas que vocês vão definir. É pecado voltar, pessoal? Também é uma polêmica que a gente tem muito grande. Eu oriento voltá-lo, eu movi errado. Esse card eu movi errado, não era para ter movido. É diferente de eu mover, comecei a trabalhar, e aí essa demanda, vou fazer, vou voltar nela só semana que vem. Não, você já Ah, chegou é nesse nesse ponto. cenário. Você já chegou nesse ponto, você já começou a trabalhar nela. Agora, movi errado, esqueci, movi esse card, era para mover o outro. Volta o card, não é pecado nesse caso. Mas eu comecei um trabalho, eu já estou em teste, por exemplo. Não vou voltar ele para desenvolvimento. Eu já estou em Aham, desenvolvimento. Pô, só porque apareceu um outro item que é urgente, eu vou voltar aquele para desenvolvimento para a etapa anterior? Não, ele já está em desenvolvimento. tá Por bom. opção, paramos de fazer. Aham. Bloqueio É, não, é esse é um cenário. outro combinado. Bloqueio é um outro combinado. Porque uma vez que você bloqueia, vem o questionamento também. O que te impede de dar continuidade nesse card? Qual que é o conceito do bloqueio? Bloqueio é aquilo que você não pode prosseguir. Se tiver alguém com capacidade hoje para atuar naquele item de trabalho, você consegue dar continuidade? Consigo. Então é muito combinado, não tem certo ou errado. É muito combinado o que vocês querem fazer. O bloqueio é bacana nesse sentido, embora assim, talvez não seja a melhor opção, mas ele reflete ali que você não está atuando naquele card. E quando a gente olha aquele indicador, né? O quanto do tempo aqui eu estou parado e estou atuando, ele vai colocar como parado, né? A famosa eficiência de fluxo. Mas é sempre combinados ali que a gente precisa fazer, boas práticas, né? Tem muitos itens aqui, volta card, né? É pecado, é crime, né? São polêmicas, né? O bloqueio para um item que foi despriorizado é um bloqueio ou a gestão de fluxo poderia resolver isso? Limite de WIP, pontos que a gente começa a discutir nessa dinâmica toda, tá, Lu? Mas são coisas que vão emergindo, tá? Que muito legal você ter trazido aí, porque é dia a dia. Obrigada. Boa. E aí, pessoal, né? Qual que é o impacto, né?
aproveitando que a Luana comentou, qual que é o impacto quando eu faço isso? Eu trouxe algo para desenvolvimento, sabendo que eu não tenho capacidade para trabalhar. Ou eu vou ficar fazendo isso, trabalho um pouquinho aqui, trabalho um pouquinho aqui, depois eu volto um pouquinho para cá. Qual que é o impacto do paralelismo, pessoal? Troca de contexto. Então, se a gente começa a trabalhar com muitos itens ao mesmo tempo, a gente tem um impacto. Quando a gente fala de WIP, o Work in Progress, que é o exercício que está aqui. Da gente Paulinho, vai falar um deixa eu pouquinho mais para frente sobre isso. fazer uma observação aqui, duas, na verdade. Primeiro, no que a Luana trouxe, Luana, legal que vocês fazem isso, né? Você trouxe na sua fala, assim, algo muito interessante, que é, não dá para a gente fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, a gente bloqueia para pegar a outra. E isso já é um indício de maturidade, de início de maturidade, porque há uma falsa ilusão, né, no mercado que a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Principalmente para quem está de fora, para quem está solicitando, para quem não faz parte ali do nosso time, do nosso contexto de trabalho. Tem aquela falsa ilusão que alta sobrecarga é o que faz entregar, que as pessoas trabalham no paralelismo, né? Convido vocês a tentar jogar xadrez e escrever um e-mail ao mesmo tempo, e ler um livro, né? São trabalhos mentais diferentes, que você tem que parar um, fazer outro, parar um, fazer outro. Então, o que você trouxe na sua fala é muito legal. Que já assim, ó, já tenho aqui um mecanismo que meu time criou, que a gente criou de bloquear, para mostrar que aquilo foi despriorizado, que eu peguei outra coisa para fazer, né? Então, existem, óbvio, né, mecanismos ainda mais avançados, mas já é excelente, porque é muito comum a gente chegar, né, Paulinho, nos contextos e o paralelismo, tem lá 50, 80 itens em andamento num time de 5, 10 pessoas, né? Dando a falsa ilusão de que está todo mundo trabalhando em tudo, mas na prática não está, né? Na prática, a gente está fazendo uma coisa de cada vez. Mesmo que ao longo do dia é aquela loucura, começa um, para, pega outro, começa outro, e a gente tem ali o hábito, né, muito comum de começar muita coisa, né? Então, Lano, o que você trouxe já é uma prática interessante de mostrar visualmente, ó, esse trem que está parado, porque eu peguei outra coisa para fazer. Então, já é um pouco interessante. Um outro comentário, pessoal, é que talvez, eu esqueci de fazer essa pergunta no início, mas talvez nem todos vocês são de tecnologia, né? O exemplo que está aqui no board, que o Paulo está exercitando, é um exemplo de tecnologia, né? Bem básico, tem análise, desenvolvimento, teste pronto, mas isso se aplica a qualquer trabalho mental. Isso aplica para RH, para marketing, né? A gente tem casos aí com equipes de advogados, né? Que trabalham no seu fluxo de trabalho ali. Então, aplica para qualquer trabalho mental, né? Então, se algum de vocês aqui não é de tecnologia, então entenda como outras fases ali do seu trabalho, o que está na tela, porque a gestão do trabalho é a mesma. Muda só a natureza. Uns são tecnologia, outros são RH, né? E assim sucessivamente. Paulinho, Não, desculpa interromper. não, bot, serviço de atendimento, qualquer tipo de serviço do trabalho, do conhecimento, a gente consegue representar. E é interessante o ponto que você comentou, Russo, né? Tem 50 itens de trabalho e 5 pessoas trabalhando. E geralmente o pessoal costuma fazer estimativas e falar, poxa, eu tenho estimativa de fazer isso em 2 dias ou 16 horas. E por vezes, quando a gente paralisa tanto, por que que a estimativa não bate, pessoal? A gente esquece de considerar o tempo parado, o tempo de fila, o tempo de paralelismo. E já vimos vários casos aqui reais, né? O próprio da Camões University tem um caso publicado lá no livro do David Emerson, que é da XIT da Microsoft. Ou seja, o tempo de fato trabalhado ali, em um contexto específico de um time lá da Microsoft, eram 11 dias. E o tempo de entrega total, 155 dias. Por quê? Eu executo em 11, eu levo 11 dias para executar, que é o tempo realmente que eu trabalhei, mas para fazer a entrega final para o cliente eu demoro 155 dias. Por conta disso. Eu trabalho muitas coisas ao mesmo tempo, mas não significa dizer que eu estou trabalhando
de início ao fim direto em uma demanda. Trabalho hoje 1 hora, depois paro para fazer outra coisa. Semana que vem eu volto, faço mais 1 hora. Eu posso demorar 11 horas em 6 meses, concorda? Tempo de execução é diferente de tempo de entrega. E aí, quando eu falo execução, é a tal da eficiência que a gente estava falando. É o tempo que efetivamente eu estou trabalhando, e se eu falar qual que é a eficiência, é o tempo de execução, e eu preciso descontar o tempo parado e o tempo bloqueado. Troca de passagem de bastão, né? Ah, tá feito, eu estou esperando alguém validar. Esse tempo esperando alguém validar, desconta a eficiência, é tempo parado. Troca, paralelismo, tudo isso vai impactar. Então, pessoal, quando eu faço essas escolhas aqui, de puxar 2 itens e deixá-los parados, eu dou a falsa sensação que eu estou em andamento, mas não estou. Então, vamos rodar mais uma rodada aqui para a gente entrar nas discussões. Conseguir fazer mais alguma entrega. Contratar um novo desenvolvedor, pessoal. Reparem que eu estou no dia 12, essa demanda que vence dia 15. Pessoal, acho que para a discussão, né, que a gente quer ter, um pouquinho da simulação aqui já vai ajudar. Então, para a gente não ficar preso aqui nessa dinâmica, a gente vai voltar no slide, mas antes vamos dar uma analisada aqui. Esse aqui é um gráfico bem básico, né, do Kanban, que ele vai trazer esse trabalho acumulado. Mas que leitura que é essa, Paulo? É como se eu estivesse tirando uma foto ao final de cada dia do que estava em andamento. Então, quando eu olho para cá, ao final do dia 1, eu tinha só cards aqui em preparação, eu não tinha nada em análise, desenvolvimento nem teste. Mas aqui no dia 8, olha só, tinha bastante cards aqui, trabalho em preparação, aqui na etapa inicial. Alguns em análise e muita coisa em desenvolvimento. Quando eu olho aqui, algumas regiões aqui, ó, esse azul aqui, abrindo bastante, eu tinha muito trabalho ao mesmo tempo em desenvolvimento. E aí aquelas escolhas que eu fiz de começar a mover muitos itens ali ao mesmo tempo para uma determinada etapa, ela me gera acúmulo de trabalho nessas etapas e vai baixar a minha vazão, vai aumentar meu tempo de entrega. Se eu quero olhar para isso aqui como um fluxo contínuo, ou seja, itens que estão nas etapas sendo trabalhado continuamente, a ideia é que eu não tenho nesse gráfico CFD, que é diagrama do fluxo cumulativo, aberturas, né? Acúmulo de trabalho em determinadas etapas. Porque se eu tiver acúmulo, eu estou gerando trabalho em andamento e trabalho parado. E o trabalho parado é o que vai aumentar o meu tempo de entrega. Isso a gente aprofunda bastante aí dentro dos treinamentos, pessoal. Só mais um gráfico aqui para mostrar para vocês. Ó, tive entregas aqui a partir do momento que eu comecei a simular, no dia 9, 2 entregas no dia 9, 2 no dia 10, 2 no dia 11. E essas entregas variaram o tempo de ciclo, né? Quando eu falo tempo de ciclo, a partir do momento que eu tirei da primeira etapa lá de análise, né? E comecei a trabalhar ali de backlog, comecei a trabalhar na análise, começou a contar o tempo de ciclo, é o tempo que eu comecei a trabalhar. Então, eu estou variando aqui de 9 até 10 dias. A minha variabilidade aqui com uma amostra pequena, é uma variabilidade pequena. Mas geralmente no dia a dia, pessoal, e quando a gente continua esse game, a gente começa a olhar que temos tempo de entrega que varia às vezes de 3 dias até 25. Na vida real, temos tempo de entrega que varia de um dia, menos de um dia, até 70, 80, 90. Falando de itens de natureza semelhante. Times de desenvolvimento ali, histórias de usuário, times lá de jurídico, né, os contratos que precisam ser analisados, né? Por que eu vario tanto? Faço as mesmas tipos de entregas em tão pouco tempo e demoro muito tempo em algumas. A gente está falando de previsibilidade. Se eu vario muito, quando eu vou passar um SLA, né, um acordo ali, ó, eu entrego 80%, 90% dos meus itens até X dias. São as respostas que a gente vai dar quando alguém pergunta quando fica pronto esse tipo de trabalho. Então, quanto menos eu faço essa gestão de fluxo,
Quanto mais eu negligencio essa gestão de fluxo, deixo ali correr solto, né, um monte de coisa ao mesmo tempo, eu fico mais distante de ser previsível. A minha variação é muito alta e eu não consigo dar respostas. Meus indicadores não ficam legais e não suportam aqui uma resposta como quando eu entrego X itens. Então, a gente fala sobre eficiência, pessoal. Pessoal, voltando aqui para os slides, o que que eu queria perguntar para vocês, né? Quem conseguiu experimentar, né? O que que achou do exercício? Você vai replicar isso aí no dia a dia, né? O que que vocês acharam? Quem conseguiu simular? Apesar de o tempo ser pequeno, né? Mas o que que vocês acharam do experimento? Paulinho, só lembrando, né, o pessoal, esse é um dos games, né? Lá no KSD a gente passa pelo menos 2 horas ali, 2 horas e meia, rodando um game completo com muitas discussões em cima da prática, né? Aí os alunos trazem muitos exemplos do dia a dia aqui, baseado no game para a gente discutir. É bem legal. E o bacana é Esse que é, cada um, né, Paulo, cada grupo tem um resultado completamente diferente, né? O game é igual. Por quê? O quanto que as decisões do que a gente vai fazer impactam no resultado, né? para facilitar, já conecto aí com vocês. Lembra que eu comentei que tinha algumas demandas ali, né, com as cores dos cartões diferentes, né? Aquelas demandas eram todas iguais dentro do game? Precisavam ser tratadas da mesma forma? Voltando aqui no game para a gente recapitular. Essas demandas são todas iguais, pessoal? Só um ponto que quando eu comecei a mexer ali no board, eu comecei ali já do final, colocando já para o desenvolvedor, já colocando para o teste, esqueci de analisar qual que eu estava puxando para priorizar, que é muito comum disso acontecer, né? Às vezes as pessoas querem liberar a demanda rápido, mas não analisam o que está puxando. E eu fiz exatamente isso. Eu comecei a querer liberar o board lá na frente rápido, e na hora que eu fui puxar, eu falei, putz, esse daqui tem eu tenho menos tempo para executar esse, ou esse daqui eu vou ganhar, né, o valor que eu vou receber vai ser maior. Então, naturalmente, eu fui já liberar a demanda pro time sem analisar qual de fato que era o ideal de priorizar. Então, acho que Boa. casa um pouquinho com a pergunta que você colocou. Tipo, é importante analisar o que de fato deve ser priorizado. E nesse caso do jogo, era equilibrar o valor e o tempo, né, que eu tinha. Então, eu não fiz isso de imediato. A primeira coisa que eu fiz foi tentar liberar trabalho para o time. Boa, Luana. Essa é uma excelente observação, assim como, né, você comentou aqui, né, do valor que vai gerar, né, o tempo que você tem. Esses itens aqui, ó, para o dia 15, eu estou no dia 12. Se eu não entregar esse item, eu pago uma multa. Depois tem esse do dia 25. Tem alguns itens aqui embaixo, ó, documentar código, refatorar o sistema. Ah, mas ele não traz nenhum valor, para que que eu vou trabalhar nesses itens? Pensa na demanda que, falando de produto digital, né? Acabamos de subir a primeira versão de um produto, né? Tá no MVP. Será que eu consigo escalar isso para para uma base de cliente muito grande? Um produto que nasceu ali para validar uma hipótese, um MVP? Será que eu não preciso deixar alguns itens desse aqui, né? Como evoluções ali arquiteturais, né? Que vão deixar escalável, né? Para mim abrir isso aqui. Agora eu vou comercializar esse produto, vou vender para muitos clientes, é assinatura. Se eu não fizer isso, será que eu continuo com um sistema robusto, rápido, leve, seguro? Então, geralmente esses itens, eles não têm um valor financeiro, mas é algo que se a gente negligenciar, a conta chega no futuro. Outra coisa, né? Você comentou, como que nós priorizamos, né? Como que a gente faz a melhor escolha? Data fixa, valor financeiro, aqueles itens ali que uma hora a conta vai chegar se eu não fizer. Qual que é o custo do atraso disso, né? A gente sempre faz analogia com o SUS, né, com o hospital, né? Chego no hospital, o russo chegou lá, acabou de ter um infarto. E eu cheguei lá, ó, tô com 38,5 de febre. Tô achando que eu tô com dengue.
Geralmente a gente vê aquelas cores lá, né? Ó, o vermelho aqui tem que atender até 15 minutos, que corre risco de vida. Já algo que é um pouco mais padrão aqui, né? Uma febre ali normal, poxa, a gente pode atender entre 2 e 4 horas. É a nossa expectativa de atendimento. A gente já seta a expectativa lá no início, né? E já faz uma priorização ali de acordo com a criticidade. São alguns dos conceitos que a gente começa a olhar para falar, poxa, como que a gente prioriza algo? Se chegou algo urgente ali, ó, tem uma demanda aqui legal que se eu não fizer eu pago uma multa muito alta e preciso entregar isso aqui até tal dia. Eu vou continuar puxando um item negociável ali que entregam assinatura, mais clientes, ou preciso parar para olhar aquele outro? Então, temos algumas abordagens, né, para lidar com esse tipo de coisa. Quando a gente fala do Kanban aqui, né, famosas classes de serviço, pessoal. E a gente tinha restrições aqui nesse game. Quando eu digo restrições, né? Eu conseguia movimentar qualquer coisa. Quando a gente roda o game completo, pessoal, vou ajudar vocês aqui. Quando a gente roda essa simulação mais completa, aqui a gente já vê claramente, né, que a gente tem restrições aqui de datas, alocação. Vai chegar aqui, acho que no dia 18, o gerente de teste vai falar, ó, agora só a pessoa de teste que pode testar, ninguém mais pode ajudar aqui na etapa de teste. A gente começa a conviver com uma série de restrições aqui, tanto de alocação, limite de WIP aqui esse limite aqui também é uma restrição. Então observe que a gente já começa a pensar aqui em priorização, tipos de demandas que são diferentes. O Russo comentou lá do jurídico, né, Russo? As demandas são tipos de demandas diferentes, de áreas diferentes que chegam ali para aquele contexto de jurídico. Então, sempre que a gente está organizado para entregar algo, a gente recebe tipos de demandas diferentes e precisa dar tratativas diferentes, priorizar de forma diferente. E temos sim restrições para trabalhar. A nossa capacidade é uma restrição. E a pergunta: nós fomos eficientes? A gente rodou pouca simulação, mas nós fomos eficientes? Claramente, né? Alguns movimentos que eu fiz ali, eu poderia ter sido mais eficiente, né? Feito melhores escolhas. A amostra ali de dados, né, foram poucas entregas, mas quando a gente pega uma amostra um pouco maior, 30, 50 itens, eu começo a analisar padrões. Poxa, por que que eu tô com alguns outliers, algumas entregas aqui que demoraram tanto? Por que que outras eu entreguei tão rápido? Por que que se eu tentar dar uma previsibilidade, eu vou falar que 80% aqui das entregas eu demorei X dias. Eu não poderia entregar isso em menos tempo? Então a gente começa a fazer questionamentos quanto à eficiência. Qual que foi o meu lead time? Qual que foi a minha vazão? Qual que foi a minha eficiência desse fluxo? Eficiência, qual que foi? Se eu falo de um lead time ali de 40 dias, médio, e minha eficiência? Foi só 10%, 20%? Ou seja, a maioria do tempo o trabalho ficou parado ou bloqueado e o tempo de ação foi pequeno? Quando eu olho um cenário desse, a gente começa a procurar, né? Por que que ficou parado? Seu caso, né? Foi despriorizado, a gente começou a fazer outra coisa. Está bloqueado porque a gente está dependendo de alguém. Escritório de advocacia, a gente já pegou isso, né? O bloqueio era o dono, bloqueio maior, a restrição maior era o dono do escritório jurídico, porque tudo que ia ser novo contrato ali, né, numa nova demanda, precisava passar por ele para aprovar. E será que tudo realmente precisava passar por ele? Pessoal, quando a gente começa a trazer para a realidade, representar esse trabalho e ter a mínima gestão de fluxo, essas coisas começam a aparecer. Se eu demoro para entregar, entrego pouco e minha eficiência é baixa, onde eu tenho oportunidade de melhorar nesse fluxo de trabalho? Qual a minha etapa é o maior ofensor meu? Qual etapa de trabalho eu demoro mais tempo e tenho mais gargalos? Quando a gente representa, a gente consegue enxergar oportunidades. Fomos eficazes? Aqui falando no retorno financeiro. Rodamos pouco, né? Mas será que se eu pegar aqui e comparar com a Luana, outras pessoas que rodaram o game, a simulação, por que que a Luana conseguiu um valor financeiro maior do que o meu? Será que ela fez as melhores escolhas?
Então, quando a gente fala, né, de Kanban, pessoal, é começar a dar vida para o trabalho do conhecimento. É começar a enxergar esse trabalho como um fluxo de trabalho que realmente acontece. É começar a pensar numa perspectiva que alguém te solicita algo, você precisa executar, tem várias etapas ali para executar esse trabalho, várias pessoas participam, e onde nesse conjunto de pessoas trabalhando eu tenho a oportunidade de melhorar, para ser mais eficiente e para entregar mais valor. Boa, Russo, mas afinal de contas, né, Russo? O que é Kanban? Qual que é a diferença, Russo? Né, a gente conhece fábricas aí, né? Processo de fábrica, na esteira, linha de produção. Qual que é a diferença lá da fábrica, da manufatura, Russo? Do lean que a gente olha lá, né? Fala assim, na empresa que a gente trabalha, do perfume que está sendo produzido ali na esteira de produção, né? Que tem um monte de pessoas trabalhando até sair o frasco de perfume embalado, bonito ali no final da esteira. Qual que é a diferença do método Kanban que a gente está falando aqui, lá para a manufatura, para o lean, Russo? Excelente. Alguém quer arriscar? E, pessoal, o método Kanban, né? O nome é muito legal, mas o nome às vezes confunde, né? Quando a gente fala do método aqui, a gente já começou falando aqui no início, é um método de gestão. Muitas vezes é usado para agilidade, ok, né? A gente tá tudo bem, agilidade também pode ser, dependendo da perspectiva, olhado como gestão, mas é um método da gestão. Gestão do trabalho do conhecimento, que vai muito além do quadro, né, Paulo? Então, é um método. Não é um framework, não é uma metodologia, né? Nenhum dos dois. É um método para lidar com a complexidade do trabalho do conhecimento, ou seja, do trabalho mental, intelectual. É um método. E só reforçando, né? Quando eu tô lá na fábrica, o meu estoque, né? O meu backlog é físico, eu consigo tocar. Isso aí. A minha variação numa linha de produção automobilística, ou aqui, né, falando de varejo, produto de beleza, a minha variabilidade é muito pequena, pessoal. Se eu tô falando de um perfume ou de um carro, o carro não vai sair ali diferente, né? Se eu tô falando do mesmo modelo, da mesma marca, eu não vou ter uma variação tão grande. Ah, esse carro aqui é um G, o outro é um P. Esse carro aqui é um t-shirt aqui, é um story point aqui pequeno, o outro é um grande. A variabilidade é muito pequena. E quando a gente fala nesses, né, processos de gestão aqui da manufatura, a gente tem ali desvios muito pequenos, né? E impacto na qualidade. O nosso cenário é muito mais complexo, pessoal. Quando a gente fala do trabalho do conhecimento, eu não tem como falar que um contrato que eu estou analisando, uma posição aqui de recrutamento e seleção, ela é exatamente a mesma. Não tem como falar, né, que uma nova funcionalidade que a gente está subindo aqui na aplicação, né, que o cliente vai utilizar, que ela é a mesma da anterior. É um trabalho cognitivo. Até quem desenvolve aquilo, não é um trabalho que é linear, que você vai simplesmente apertar, né, que você repete aquele trabalho. Então aqui a gente precisa representar esse trabalho. Como que eu tiro esse trabalho aqui da cabeça das pessoas, né, do cognitivo e represento esse trabalho? A ideia é trazer essa gestão visual e começar a fazer a gestão desse trabalho do conhecimento, pessoal. Não ficar só. Preciso entender o que o Russo está fazendo, né? O que o Bruno está fazendo, o que a Luana está fazendo. A gente dá vida para esse trabalho, é o desafio. Só que para isso, pessoal, a gente tem princípios, falando aqui basicamente de orientação a serviço, né? Poxa, alguém me solicita algo, eu preciso executar uma série de atividades e etapas para entregar esse algo que alguém me solicitou. Começa a falar de serviço. Eu começo a falar de gestão de mudança também, pessoal. Times que utilizam Scrum, a gente precisa chegar lá e falar, ó, acabou, não tem mais Scrum, não tem mais Scrum Master, é PO. É sobre isso também, o Kanban, método Kanban, a gente começa com o que tem hoje. Eu posso levar as práticas aqui de gestão do trabalho sem mudar o framework que lá existe. Posso muito bem trabalhar com Scrum aplicando as práticas Kanban. E se engana, né, quem acha que eu já pensei assim, pessoal, né? Eu tenho um quadro Kanban, estou aplicando o Kanban.
Eu utilizo quadros Kanban para visualizar o trabalho e fazer a gestão de fluxo. Mas ter o quadro por si só não significa que eu estou trabalhando com o método Kanban. Tem algo a mais do que isso. E quando a gente fala de sistemas Kanban também, né? Pensa numa complexidade, pessoal. Múltiplos times para entregar algo para o cliente. Cliente que solicita lá, que faz a compra de um carro, ou que faz a compra de um produto ali. Abriu a página aqui de um e-commerce e fiz a compra de um produto. O que que acontece por trás ali daquilo tudo? Quantos times, áreas, departamentos estão envolvidos para fazer uma entrega para o cliente final? Então a gente começa a falar de sistemas Kanban, né? De olhar esses múltiplos times para atender essa demanda do cliente, pessoal. Legal, Paulo. E é muito comum, né, a gente acreditar. Por isso que eu falei aqui que o nome é legal, mas ajuda, mas às vezes o nome, né, método, Kanban atrapalha. Que a gente acha que apenas pelo fato de usar um quadro ou alguma prática ou outra, a gente está usando todo o potencial do método, né? Mas não. É muito raro hoje a gente ver bons sistemas Kanbans implementados e rodando. A gente vê quadros, vê uma prática aqui, vê uma prática ali, mas um bom sistema Kanban em funcionamento no trabalho cognitivo é raro da gente ver. E os nossos alunos aqui saem do KSD desenhando sistemas Kanban, né? Porque o KSD tem esse objetivo, né, Paulinho? Kanban System Design, né? Do inglês, desenhar, projetar sistemas Kanban e não quadros apenas. Então, essa é uma diferença aí, né? O KSD ele serve para isso. E emerge muita discussão bacana, né, Russo? As pessoas começam a tomar, né, consciência, poxa, eu trabalho em um time, né? Independente se é desenvolvimento ou se é de uma outra área fora de tech, mas esse time, né, do qual eu faço parte ou gerencio, o que que ele entrega? Para quem ele entrega? Ele faz parte de algo maior? Ele se conecta com essa entrega maior que eu comentei, né? Alguém pediu ali, né? Comprou lá no e-commerce, eu tá comprando um carro aqui. Eu faço parte dessa entrega maior? O meu time é um time aqui, uma área de atendimento ao consumidor. Opa, Paulo, eu já tenho aqui contato com o cliente, eu já tenho um serviço aqui que pode ser mensurado, a qualidade e a satisfação do meu cliente. Embora eu faça parte aqui de uma organização um pouco maior, né? É só uma etapa aqui que é esse atendimento. Então a gente começa a trazer essas provocações, né? Se eu quero gerenciar o trabalho, de qual parte eu estou gerenciando? Quem me demanda? Quem recebe esse trabalho? Como eu conecto isso com o restante da organização? A gente começa a falar disso, pessoal. E que motivações eu tenho, né? Quando a gente fala de motivações, pessoal, por que eu vou começar a trabalhar aqui e aplicar práticas Kanban? Pessoal, a mais básica, quando a gente fala ali de quem está na ponta executando o trabalho, eu não sei no cenário de vocês, né? Quantos colaboradores não se queixam de sobrecarga de trabalho? Eu faço muita coisa, Paulo, e às vezes faço muita coisa ao mesmo tempo. E estou constantemente sobrecarregado, indo além da jornada para conseguir fazer as entregas. Uma das motivações iniciais lá, que o David Anderson relata na Microsoft, as pessoas eram muito bem remuneradas, ganhavam muito bem, só que não tinham qualidade de vida. Jornadas de trabalho sempre ali, muito além da jornada normal de 8 horas. E a primeira coisa que ele queria aliviar ali é dar mais qualidade de vida para as pessoas, aliviar a sobrecarga. E quando a gente começa a olhar aquelas práticas, será que eu consigo ser mais eficiente, ter um ritmo de entregas, ser previsível, sem contratar mais pessoas? Será que eu consigo fazer isso com as pessoas que eu tenho hoje? Poxa, a conta não fecha, né? Eu vou trabalhar um pouco menos, com menos sobrecarga, mas eu vou ser mais focado e objetivo em fazer as minhas entregas. É possível. E é muito sobre isso. Quando a gente olha para a gerência média, pessoal, a gente precisa responder perguntas, né? Poxa, Paulo, eu te dei ali 2 times. Você está conseguindo cumprir os prazos? Se é previsível?
Se eu te perguntar hoje, ó, tem uma demanda X, você me entrega em quanto tempo? A gente consegue responder isso hoje para um stakeholder, para uma gestão mais alta? A maioria das vezes a gente não consegue. Quando eu falo de sobrevivência, pessoal, hoje a gente está falando muito sobre isso, sobre eficiência, né? Conseguir fazer mais e melhores escolhas com o que a gente tem, sem fazer grandes investimentos. Quando a gente olha para um fluxo aí de portfólio, por exemplo, como que eu faço uma promessa que eu consigo cumprir? Como que eu mostro robustez para tomar decisões baseadas em dados? Sair do subjetivo, eu acho que a gente consegue, eu acho que vai dar certo. Isso é sobrevivência do negócio, pessoal. O orçamento é limitado. Geralmente, quando a gente fala ali dos famosos business cases, né, Russo? A gente faz escolhas. Não dá para fazer tudo. É sobrevivência do negócio, pessoal. Então a gente conecta com geralmente com as dores e motivações de cada uma das camadas, tanto do operacional, tático, como do estratégico. Aqui alguns relatos, pessoal, para a gente tá quase fechando aqui, pessoal. Alguns relatos que a gente tem, né? Reparem que são comuns. Esses relatos que estão aqui, tanto eu como o Russo, a gente sempre faz aqui análises, observações, e são relatos comuns. Insatisfações é de quem executa o serviço, insatisfações de quem está demandando aquele serviço, né? Fazemos muita coisa ao mesmo tempo, a gente foca em tarefa, mas não entrega de valor. Estou pensando aqui no detalhe de uma tarefa, mas o que que ela entrega no final das contas eu nem sei. Dependências, o pessoal queixa que o stakeholder não entende a complexidade, os requisitos mudam, a estratégia não é clara, trabalho muito e ao mesmo tempo sinto que não entrego nada. É comum para vocês isso aí, pessoal? Essas dores? Aqui, ó, mais de 80% dos itens que são planejados não são entregues no prazo. Problemas com qualidade, tempo elevado, 60 dias sem fazer nenhuma entrega em produção. Baixa satisfação, aqui o pessoal associando a sprints também, que não são, os prazos não são cumpridos. O framework promete entregar ali, mas geralmente as sprints não têm sucesso. E como que a gente utiliza hoje no dia a dia, Russo? Conta pra gente aí. Aqui mais está tangibilizando o que a gente já conversou, né? O Kanban, hoje, com a evolução nesses mais de 20 anos do método, né? Que é uma abordagem de gestão, né? A gente aplica a processos já existentes, a time já existente, a equipes, ao que for que já existe, né? De trabalho mental, cognitivo, a gente sempre consegue aplicar o método Kanban para poder evoluir algo. Independente se existe algum método em andamento ou não, se tem Scrum, se tem gestão de projetos tradicional, se não tem nada, se tem meu jeito de fazer, né? O método Kanban respeita a história até aqui, né? Tudo que foi feito e busca melhorar, né? A gente adiciona Kanban, os seus princípios e práticas e valores, né? E muitas vezes, isso aqui é como a gente faz, né, Paulo, no dia a dia. Muitas vezes a gente nem fala que está usando Kanban. Muitas vezes a gente adiciona uma implementação, adiciona uma prática e vai fazendo ali o seu Kanban sem falar que é Kanban. Quando a gente percebe, tem várias melhorias. E os nomes às vezes até continuam, né? Quantos times aí Scrum são Kanban há muito tempo e ainda acha que eles são Scrum, porque o nome continua e tal. Tá tudo bem. O importante é evoluir, né? O importante é eliminar aquelas insatisfações que o Paulo colocou no slide anterior. Sobrecarga, previsibilidade, qualidade, né? Tudo que a gente está acostumado a ver. O importante é resolver isso, né? O nome que se dá não importa. Tem muita empresa igual a nossa. Hoje a gente fala, né, abertamente que utilizamos o método Kanban e tal, mas não precisa. O que você aprende, você vai praticando, vai influenciando, vai mudando, sem falar que está fazendo, né? E não é à toa que o Paulo trouxe insatisfações ali no slide anterior, né? A gente, porque o método Kanban, espero ver vocês nos treinamentos, é um método de gestão de mudança, acima de tudo. Porque nada que a gente quer, acontece se não tiver mudança.
E como a gente está falando de um trabalho mental, né, trabalho cognitivo, quem que precisa mudar? As pessoas, né? E a gestão de mudança do trabalho humano é diferente, né? Igual o Paulo trouxe o exemplo da fábrica, não é como fazer uma obra de mudança física na fábrica. Então, a gestão de mudança do trabalho humano é diferente. E um dos elementos, existem outros, que a gente utiliza no método Kanban para alavancar as mudanças, para gerar as mudanças, são as insatisfações, certo? Então, por isso que está no último parágrafo ali, que uma das formas que a gente utiliza é através da insatisfação buscar a mudança, né? Exatamente. Forma evolucionária, né? E não revolucionária. O famoso Kanban pirata. Pessoal, só para a gente fechar, isso é um pouco do que a gente falou aqui de princípios de entrega de serviço, princípios de gestão de mudança e as famosas práticas do método Kanban, que a gente trabalha ali com detalhes, riqueza de detalhes durante os treinamentos, pessoal. Parece simples, né? Cabe tudo aqui em um slide, mas para cada uma dessas práticas, né, tem uma série de detalhamentos, né, uma série de insights, né, que a gente vai trabalhando com vocês ao longo dos treinamentos, pessoal. Dúvidas, galera? A gente finaliza aqui. Tempo aqui, né? A gente tem o desafio do tempo de 1 hora, conseguir transmitir um pouco de conhecimento, nem que para mim, se vocês conseguirem aplicar, né? Vou levar para o meu time, vou fazer essa simulação com o pessoal para trazer um pouco mais de consciência de gestão. Tá super válido, pessoal. Um pouco que vocês conseguirem aproveitar e aplicar é o que vale aí nessa 1 hora que nós ficamos juntos, pessoal. Obrigado. Alguém tem alguma dúvida aqui? A gente pode ficar mais uns 2 minutinhos aqui. E é só agradecer esse conhecimento, esse game de vocês, que eu achei um máximo para você estar falando com o time. Isso ajuda muito quando você vai implantar. Gostei muito, não conhecia, tá? O game, né? E sou eu que acabei escrevendo um pouquinho aí, porque eu sei que vocês têm um tempo limitado, e quis compartilhar um pouquinho do que eu passo. Estou há mais de 24 anos na área de TI, né? Então, já passei por diversos, como o Paulo comentou aí, desde de PMBOK, ágil e tudo, né? E os problemas não mudam, né, gente? Independente do método, ainda bem que a gente tem muito desafio aí. Anotei aqui para estar utilizando e muito obrigada mesmo, viu? Por compartilhar conhecimento. Obrigado, André. Obrigado por estar aqui com a gente. Não é fácil, né? Os desafios, né? Porque envolve ser humano, né? Então, o nosso trabalho, quando envolve nós, pessoas, ser humano, tem desafios adicionais, né? E gerenciar tudo isso não é fácil, né? Dar resultados com tudo isso não é fácil. E a gente vai aprendendo, né? Esse monte de métodos de gestão. A gente aprender, eu gosto de falar que isso tudo nos ajuda a navegar na complexidade. Então, a gente vive na complexidade hoje, né? Trabalho remoto, e pessoas, e resultado, e aquele caos, e as emergências, né? Não estava esperando, de repente acontece alguma coisa, e o trabalho tem que continuar andando com as emergências, e tem as burocracias, igual você colocou no chat, as restrições, e a gente tem que lidar com toda essa complexidade. E tem a vida pessoal, a gente não separa, né? A mesma cabeça que pensa no trabalho é a cabeça que pensa na vida pessoal. Então, gerir toda essa complexidade é difícil, é desafiante. Não é fácil, não é lindo, bonito, igual nos slides, né? Igual nas teorias, nos livros, e a gente vai experimentando, vivenciando, evoluindo aqui. Legal, o que você trouxe ali no seu chat, no chat, parece um pouco, mas não é igual, um case que a gente estuda no KSD, cheio de restrições e cheio de burocracias, que inclusive é o primeiro caso de Kanban catalogado há 20 anos atrás, com diversas e diversas restrições e diversas burocracias lá na Microsoft na época, e nasce ali o primeiro sistema Kanban, com todas aquelas restrições, né, Paulo? É bem legal. O que eu comentei, tá, gente, é bem atual, tá? Porque eu venho da área da saúde. O que eu comentei ali, que são problemas desde o momento que nasce a demanda, é atual. Totalmente atual, gente. Por mais que a gente mudou o método, PMBOK, um monte de coisa que a gente mudou, tudo bem, ajuda, é legal os cursos, mas a gente tem que sempre estar analisando que curso vai fazer,
porque a gente está sendo bombardeado com muitas informações, Thiago, muito. Você tem que ter uma prioridade até no que você vai estudar, cara. Tá uma coisa. E ainda tem inteligência artificial também, que eu estou estudando também. Então, realmente, pessoal, a gente vai ter que fazer um backlog, não é, Paulo? Do que você vai estudar, porque tá muita coisa mesmo, né? E você tem que saber administrar tudo isso, né? A complexidade não é fácil. É, Sempre mas comenta, é né? O isso. trabalho do Kanban, ele é um trabalho evolutivo, né? Diferente de um framework, algo que você vai chegar e já vai sair mudando tudo. Qual a minha primeira melhoria, o próximo passo que